Estamos aqui com a historiadora Milka Fontinelli. Milka, seu nome completo? Milka Fontinelli de Souza. E fala da importância, fala onde nós estamos e da importância desse lugar para Piracuruca. Nós estamos no cemitério Campo da Saudade. É um cemitério que retrata muito a sociedade daquele período, que é considerado, né, um museu a céu aberto. Ele conta a história da cidade e também nos ajuda a rememorar a nossa própria história. A história dos nossos antepassados, a história de famílias. E ele pode ser também um lugar muito importante para estudos históricos. Fale da sua relação com este cemitério. Bom, a minha relação com o cemitério é uma relação de infância. Vem das minhas memórias, bem de infância mesmo. A família do meu pai, ela tem o hábito de visitar os cemitérios nas datas religiosas, principalmente no dia de finados. Então, nesse dia, nós nos preparávamos desde as 3 da manhã para fazer as visitas nos cemitérios. Esse em específico, não era muito visitado por nós. Nós visitávamos mais os outros 2 cemitérios mais atuais. Mas nesse cemitério também tem um tio meu que é sepultado aqui, que ele morreu quando era criança. Então, o hábito de fazer todo esse preparo, de comprar coroas, de comprar velas, de nos organizarmos para dormir cedo, para no dia 3 horas da manhã a gente já estava se levantando para fazer essas visitas aos cemitérios. Então é um hábito desde quando eu era ainda bem pequena e que hoje eu carrego comigo, né? Muitas pessoas da minha família já não praticam mais esse hábito, mas eu, além de praticar, de visitar os túmulos dos meus antepassados, eu também, desde 2009, me dedico a pesquisar esse cemitério em particular. Então, desde 2009, na minha graduação de um curso de História, que eu visito o cemitério, que eu fotografo e eu vou analisando as mudanças que vão ocorrendo ao longo dos tempos. Conte um pouco da história desse cemitério. A história desse cemitério começa antes dele mesmo ser construído, né? Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram o hábito de sepultamentos nas igrejas. Então, com esse sepultamento dentro das igrejas e a proibição lá por volta de 1800, é que vai surgir essa ideia de transferir os enterros para outros lugares. Então, desde 1800 ali, o início de 1800, que já existiam leis, né, códigos de posturas, leis imperiais que já indicavam, devido a questões sanitárias, né, aos miasmas e também ao incômodo de quando uma pessoa ia ser sepultada, remexer em uma outra sepultura que já existia ali, né, nas paredes ou no chão das igrejas. Então, por esse motivo, vão se criando as ideias de trazer os mortos para um outro lugar, que também seria sacralizado, né? Com o passar dos tempos, as pessoas começaram a ter essa sacralização desses espaços, e é assim que vai nascer o cemitério Campo da Saudade. Mais especificamente, vai ser criada a Irmandade de Nossa Senhora do Carmo. Essa datação da Irmandade, ela varia de autor para autor, mas alguns colocam desde 1774, já surge a Irmandade. Outros colocam anos além, mas a Irmandade ela é criada em Piracuruca, a Irmandade de Nossa Senhora do Carmo, para cuidar tanto dos bens patrimoniais da santa, deixado pelos irmãos Dantas, como também para prover esse sepultamento dos mortos, né, tanto dentro da igreja quanto nos seus arredores, que a gente vai chamar de enterros das grades para
dentro e das grades para fora, certo? Então, todo ali, o entorno da igreja também seria locais de enterro, chamados de das grades para fora, né? Então, o cemitério ele vai ser construído, o início da construção é em 1856, como mostra aqui à frente do cemitério, e vai ser passado o ano de 1857 todo, e apenas em 1858 nós vamos ter o primeiro enterro, o primeiro sepultamento aqui nesse espaço, que vai ser o de uma menina chamada Eufrásia. Hoje a gente não consegue encontrar o túmulo da Eufrásia. Nós encontramos túmulos da década, os túmulos mais antigos, da década de 1860, mais especificamente um túmulo de 1864, de um senhor. E esse espaço, ele não mantém mais as primeiras sepulturas, porque as sepulturas, elas vão sendo remodeladas, né? Em cada época, eles vão tendo modelos de sepulturas diferentes. Então, o construir e o reconstruir de novas sepulturas acabou que desapareceu, por exemplo, a sepultura da Eufrásia. Desde 2009, que eu visito aqui o cemitério, que eu não encontro a sepultura da Eufrásia. Assim como outras sepulturas a gente também não consegue encontrar. Milka, por que o cemitério, por que as pessoas têm tanto medo do cemitério? Olha, quando eu falo que pesquiso o cemitério, muitas pessoas já me olham com um olhar atravessado. Porque, por mais que nós sejamos modernos, né, atuais, mas o tabu da morte ainda prevalece, ainda é muito forte. Falar de morte, as pessoas têm medo da morte, elas não têm a certeza do que existe depois da morte. Então elas têm esse medo. E elas têm, em relação a esse cemitério em particular, elas têm um medo ainda maior. Pela localização dele, pelo cruzeiro ser na rua, por ser um espaço também que já vem sendo utilizado por outras religiões de matriz africana. Então, isso tudo contribui para que esse espaço em específico ainda cause um medo maior entre as pessoas. Mas, para mim, é o contrário. Esse espaço, para mim, é um espaço de muita beleza. Considero isso tudo que vocês estão vendo como um museu, né? De muita arte, de muito saber, de muita riqueza cultural, de muito conhecimento. Então, a gente pode ler aqui, nas entrelinhas desses túmulos, histórias riquíssimas e que não causam nada de medo para mim. Pelo contrário, eu me sinto até bem aqui. Por que este cemitério representa a cidade de Piracuruca? Porque ele conta a história de muitas famílias. E ao mesmo tempo que ele conta a história de muitas famílias, ele não conta outras histórias que, a partir dele, podem ser contadas. Então, ele é uma fonte histórica muito importante, né, para mim, que sou historiadora, para mim, que sou professora. Eu já trouxe meus alunos aqui várias vezes. Eu faço visitas guiadas, né? Muita gente não gosta desse termo, visita guiada, mas eu faço visitas com os alunos que, como você falou na pergunta anterior, com alunos que se deixam, né? Com alunos que sentem-se confortáveis em vir. Eu trago e faço visitas monitoradas ou visitas guiadas aqui no espaço. Você pode dar uma passeada com a gente, assim, inclusive no formato que você faz dessas visitas guiadas? Eu vou mostrar para vocês um túmulo que ele merece ser tombado em específico, né? Todo o muro, todas as laterais, né, e o portão principal aqui do cemitério, ele é tombado no conjunto histórico de Piracuruca pelo ano de 2012. Mas tem
A parte interna do cemitério, ela não é tombada, né? As sepulturas, elas são sepulturas perpétuas e particulares. Então, as pessoas acabam que realizam modificações e também novos sepultamentos aqui. Então, a cada um novo sepultamento, a sepultura antiga, né, o formato antigo, vai sendo descaracterizado. Então, eu vou mostrar para vocês uma sepultura que, a meu ver, ela merece todo um olhar, né, todo um respeito. Milka mostra bem aqui a entrada para registrar a data, por favor. Então, antes de mostrar a entrada, Caio, eu acho interessante mostrar o caminho de fé. Eu posso vir caminhando um pouco? Pode. Contando? Pode. Essa aqui é a Rua da Goela. Essa é a primeira rua da nossa cidade. Ela se chama Rua João Martiniano Fontinelli, mais conhecida como Rua da Goela. Vocês podem observar que ao fundo nós vemos a igreja, onde eram realizados os primeiros sepultamentos. Então, quando os sepultamentos foram transferidos para os Campos Santos, para os cemitérios, então se construiu o cemitério Campo da Saudade, aqui atrás, na mesma rua da igreja, numa distância de mais ou menos cerca aí de uns 400 metros. Então, toda essa localização do cemitério foi meio que pensada, né? Os sepultamentos estão fora da igreja, mas não estão tão distantes. Do cemitério se vê a igreja. Então, era um hábito das pessoas tocarem o sino, né? As badaladas, a missa de corpo presente, a encomendação, e o cortejo fúnebre vinha pela Rua da Goela, né? Cerca de 400 metros, e adentrava aqui ao cemitério Campo da Saudade. Então, vou apresentar aqui para vocês alguns túmulos que são bem importantes. Inicialmente, eu gostaria também de mostrar para vocês a origem de alguns materiais, né? A gente tem materiais que vieram do Amazonas, do Pará e de outros estados brasileiros. Todas essas sepulturas, elas são encomendadas, né? Depois que a pessoa falecia, a família procurava símbolos, né, da arte funerária que pudessem representar aquela pessoa, né? A dor que eles estavam sentindo. Então, toda aquela mobiliária que existia nas igrejas, de cruzes, de anjos, de santos, de flores, de velas, tudo aquilo foi transportado, né, mentalmente, assim, pelas pessoas para os novos lugares sagrados. Então, por isso que a gente vai ter toda essa arte, santos, né, imagens, cruzes, flores, tudo isso representando, né, uma espécie de transladar uma cultura de um lugar para outro, né? Tentando meio que imortalizar aquilo que eles já não tinham mais por perto, né? A figura, a presença daquele ente querido que eles estavam em dor, em sofrimento por perdê-lo. Então era uma maneira deles sentirem um certo conforto emocional a partir de todas essas construções. São construções muito bonitas. Eu já tentei encontrar respostas de onde vieram algumas esculturas ou quem são os autores de algumas dessas obras de arte que vocês veem aqui, mas eu ainda não consegui encontrar nada. Eu sempre pesquiso, mas eu ainda não consegui encontrar, e nem nas próprias esculturas existia uma assinatura. É como se fosse a época da Idade Média, onde o autor é o próprio Deus. Não existia aquela questão de assinar a escultura. Um reconhecimento do autor, né? Eu não consigo. Até hoje me pergunto, pesquiso bastante, mas não consigo encontrar, por exemplo, quem fez a alegoria da fé, que é, a meu ver, uma das mais bonitas aqui do cemitério. Vamos aqui. Depois eu vou ali ver.
é a sepultura do senhor Dionísio Brito de Rezende, onde a gente vê uma escultura que representa a alegoria da fé. É uma mulher, geralmente nesses cemitérios mais antigos a gente tem muita presença da mulher, né, de alegorias femininas, onde ela se agarra à cruz e olha pro céu, né, e olha para Deus, né. Representa aí uma das alegorias de maior sofrimento que a gente tem aqui no cemitério, né, nessa questão de estudo de alegorias. Claro que cada família vai ter sua dor e a gente não está aqui para medir a dor de nenhuma família. Mas seria uma das mais representativas da dor, né? Do sofrimento. Olha, eu não lembro exatamente o ano, mas esse pedaço aqui do muro, ele caiu. E o prefeito da época mandou reformar o muro, né? Uma questão de... As famílias pedem, né? Requisitam que seja refeito o muro. E o muro vai ser refeito. Mas as catatumbas, né? Os carneiros, como queiram chamar, eles não foram refeitos com muito zelo, né? Assim, com muito esmero. Vocês podem observar que eles estão, cada um de um modelo diferente, sem seguir o padrão original, né? E também ali no cantinho do muro, ele não tem a pilastra como tem no outro lado, porque a pilastra cai, ela se quebra e não é refeita. Então a gente já vê assim uma descaracterização do muro. Nós temos aqui cerca de entre 14 e 15, eu não sei exatamente, porque o muro caiu e pode ter uma outra na parte que caiu, mas são 14 catatumbas. Essas catatumbas, elas não são algo assim tão comum nos cemitérios. Tem um cemitério em Teresina, se eu não estiver enganado, o cemitério São José, que nós vamos encontrar também catatumbas nos muros, né? Só que lá, diferente daqui, elas têm informações, né? Elas têm uma lápide. E também a sepultura do cemitério São José, ela indica que são de pessoas mais ricas da sociedade. Já essas, nós não podemos ter essa certeza porque elas estão sem nome, né? Meio que é uma história silenciada, uma história apagada aqui dessas pessoas. Não podemos exatamente confirmar que eram de pessoas escravizadas ou de pessoas pobres da sociedade. Mas ao que indica, sim, né? Ao que se indica é um cemitério com uma característica diferente do cemitério São José de Teresina, né? Aqui seriam mais para pessoas pobres, pessoas escravizadas. Certo? Aí, seguindo aqui à frente, a gente vai fazer aqui um retorno. Seguindo aqui à frente, a gente vê uma sepultura também, né? Que veio o material, que é o mármore Carrara, que veio do Amazonas, ali do norte, né? Indica que essa sepultura aqui, ela era realmente de uma pessoa muito rica, muito influente na sociedade, né? Pela distância que veio o material de construção e também pela alegoria. Aqui a gente vê, né, também sepulturas, né, com as cruzes. Silvino Cícero Fontinelli, a ampulheta alada, que também é uma das alegorias muito utilizadas. Esse formato aqui de sepultura é um dos mais antigos que nós temos no cemitério. Ela não é a sepultura mais antiga, ó, porque data de 1869, mas ela é a segunda mais antiga. Eu não sei se agora eu vou conseguir encontrar a de 1964, mas essa é de 1869, é uma das mais antigas. Aí vocês veem que ela tem todo um relevo, né? E também uma espécie de... Esqueci o nome aí.
de arabesco, formando uma moldura. Muito bem. Também era muito comum que essas sepulturas antigas elas tivessem um guardil de ferro ajardinado. Então, esses guardis de ferro aqui, eles também representam a cultura da época, né? Vocês observam que não é um guardil que tem a solda, como hoje a gente tem, né? É um ferro que se encaixa em outro ferro, certo? Essa daqui também é uma das bem antigas. Essa daqui é a mais antiga que eu tô conhecendo. Uma das mais antigas também, ó. Ó. Vou tentar aqui ler, tá bom? Aqui jaz os restos mortais dos finados Tenente Coronel Simplício Coelho de Rezende e sua mulher, Dona Clementina Rosa de Brito Passos. Aquele nasceu no ano de 1805 e faleceu a 17 do ano de 1867. Então, geralmente as lápides, elas contam um pouco da história do falecido. Outra coisa que a gente também pode ver nas lápides é a questão do patriarcalismo. Essa questão cultural de sempre termos a mulher sepultada junto ao túmulo do homem. Na maioria das vezes, a mulher ela acabava falecendo primeiro que o homem, por questões de saúde, de parto, na maioria das vezes parto. Elas morriam na hora do parto, muito jovens, com cerca de 20 a 30 anos, né, mais ou menos essa idade. E logo o marido, arranjava uma outra mulher, casava-se. Geralmente eles se casam 2, 3 vezes, na maioria das vezes. Geralmente, possivelmente essa teria sido a última esposa dele, já que ele está junto com ela, né? Se ele teve outras esposas, não sei. Mas se ele teve outras, as outras estão em túmulos sozinhas. Ele sempre fica com a última esposa que faleceu. Geralmente os túmulos, eles contam a história dos falecidos. Então, muitas vezes você vai conhecer se ela era solteira, se ela era casada, quantos filhos ela deixou. E como todos eram católicos, existia também o pedido de orações. Assim como os testamentos, eles também pedem nos túmulos, né? A oração após a morte. Aqui a gente encontra o túmulo de Hermínio Conde, que é uma das personalidades bem importantes, né? Não só aqui para Piracuruca, mas para o Piauí também. E esse daqui é o túmulo do senador Gervásio. Ele é o filho do Pedro de Brito Passos e ele é o maior político que já teve aqui em Piracuruca, né? Herdeiro de Pedro de Brito Passos. Pedro de Brito Passos, a gente vai encontrar a sepultura dele mais adiante. Ele foi o maior escravagista de Piracuruca, com cerca de 50 escravos. E o senador Gervásio, com certeza, vai herdar escravos, mas a história não conta a vivência dele com pessoas escravizadas. A história apenas conta que a esposa dele teria ficado cega e ele tinha uma escrava uma ex-escrava, né, uma ex-escravizada, morava na casa dele e servia como se fosse uma espécie de governanta da casa. Então a gente tem até a imagem, né, tem até uma imagem da escrava chamada Escrava Júlia, conhecida pelos familiares como Titia. Ele é o filho do Pedro de Brito Passos, ele foi senador da República e também exerceu diversas funções importantes dentro do município. Inclusive,
ele também é um dos que vai participar da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo. Senador Gervásio. Aí vocês veem a alegoria dele, né, que é a coluna quebrada, igualmente com o Hermínio Conde. Tem algum significado a coluna quebrada? Representa uma história que teve uma quebra, que teve um fim precoce. E que as famílias meio que não aceitavam, né, esse fim, essa partida de um ente querido. Então, daí utilizarem a coluna quebrada. Apesar de ele não ter morrido jovem, né? Apesar disso, foi escolhida essa alegoria, né? A cruz, o laço e a questão das pedras também tem todo um significado. É o simbolismo da descontinuidade. Isso, da descontinuidade, a coluna quebrada. Eles não aceitam a partida da pessoa também. Embora ele tenha morrido com uma idade avançada, mas para a família ainda não foi o tempo suficiente. Porque Isso. eles julgavam ser para a permanência dele entre eles. Senador Gervásio, ele tem todo um carinho da população de Piracuruca. Mesmo ele sendo uma pessoa de classe social elevada, né, filho de uma das pessoas mais ricas da cidade, o pai dele era o dono de quase todas as terras de Piracuruca, o Pedro de Brito Passos. Mesmo ele sendo uma pessoa de classe elevada, ele é uma pessoa muito dada com os outros, né? E ele é um grande lutador pelo progresso, pelo desenvolvimento de Piracuruca. Inclusive a questão do trem é uma questão que foi uma luta dele. A vinda da estrada de ferro, a chegada do trem até a cidade, ela é muito importante para o desenvolvimento, para o progresso de Piracuruca. É a partir daí que a gente vai ter o ciclo da carnaúba, né, se desenvolvendo, porque facilitava o escoamento e a chegada de produtos. Então era algo muito importante para a cidade. Ele lutou muito, mas não chegou a ver o trem na cidade. Né? Ele não viu o projeto concretizado, mas ele é um dos maiores lutadores pela chegada da estrada de ferro.